Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Pai Celestial pela oportunidade que temos hoje de estar aqui com os meus irmãos e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estivemos ontem com os irmãos no período da tarde, tratamos a respeito da identidade da igreja e fizemos isso relembrando a história contada por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos e, no segundo momento, tratamos a respeito do mesmo tema, recordando os pontos principais e essenciais da história do cristianismo. Na manhã de hoje, conforme foi a orientação que nós recebemos do pastor Ricardo, por quem, aliás, agradeço ao Senhor Jesus Cristo, posto que, pela generosidade do pastor, nós temos hoje o convite para estar aqui com os irmãos. Então, segundo a orientação que o nosso pastor nos deu, hoje pela manhã, o nosso estudo será para tratar a respeito de família. E todo mundo aqui tem uma família. Amém, irmãos? Amém. Então, todos nós estamos no mesmo barco, enfrentamos as mesmas dificuldades em nossa casa. Aliás, sendo assim, antes de irmos ao texto bíblico, os irmãos ontem ouviram me pregar por 2 horas inteiras, já sabem que não é do meu feitio pedir que os irmãos repitam alguma coisa enquanto eu prego, não costumo fazer isso, mas nessa ocasião, só essa vez, eu tenho algo que gostaria que os irmãos repetissem comigo. Podemos brincar então de pregador itinerante? Pode ser? Então repita comigo. A família do pastor Una não é perfeita. Não é perfeito. E não é mesmo, irmãos. Na minha casa eu tenho as mesmas dificuldades que os irmãos certamente enfrentam em seu lar. Logo, quando os irmãos me ouvirem falar esta manhã, não estão me ouvindo discorrer a respeito de dificuldades que eu não enfrento. Não pense no seu coração que estão diante de alguém cuja família é irretocável. Ao contrário, eu tenho um menino em casa de 16 anos de idade e é um adolescente com todos os direitos, a todos os questionamentos, a todas as variações de humor que todo adolescente tem ao longo do dia. E nós precisamos conviver com ele. Temos uma menina de 9 anos de idade, ela muito inteligente, muito esperta. O meu menino mais velho, na idade dela, é um pouco mais calmo. Aí, meu Deus do céu, um furacão. E faz as bagunças que acha que precisa fazer, e nós temos que lidar com isso. Minha esposa e eu, graças a Deus, pela bondade do Senhor, esse ano completamos 20 anos de casamento, mas enfrentamos as nossas lutas na união matrimonial. Mas o Senhor Jesus nos tem mantido juntos e unidos. Então, o meu lar é como o seu. Hoje é o meu dia de falar sobre família. Amanhã pode ser o dia de qualquer um dos meus irmãos. A autoridade, portanto, está no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Agora, o que eu posso dizer é uma coisa. O meu lar, embora não seja perfeito, é um lar abençoado. E eu quero que o seu lar seja tão abençoado quanto o meu, caso ainda não seja. E o mesmo Deus que abençoa os meus filhos, minha esposa, a mim mesmo e minha casa, haverá de abençoar o seu lar também. E eu creio nisso, porque o Senhor Jesus Cristo não tem outros planos para nós, a não ser os planos de vida, que é o que diz o profeta Jeremias. Planos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. É o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos hoje meditar em uma história de uma família conhecida nossa. Não há nenhuma novidade naquilo que nós vamos ensinar esta manhã. E por que não há? Porque o que vamos ensinar está na Bíblia. E os irmãos leem a Bíblia. Então os irmãos já sabem aquilo que será ensinado aqui. O problema, irmãos, é quando o pregador vem com novidade demais. Aí normalmente
pegou a palavra de Deus, torceu para tentar impressionar quem está ouvindo. Nosso objetivo é simplesmente deixar a palavra de Deus falar. E nós vamos hoje estudar uma família muito famosa, muito importante, que é a família de Noé. Então vamos juntos ao livro do Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos tomar daí alguns versículos, começando lá no versículo de número 1, Gênesis 6. Aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que continuadamente toda a imaginação e pensamento do seu coração era somente má. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração isto. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem ao animal, até o animal rastejante, até as aves do ar, porque arrependo-me de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, o mundo era novo, contava 1.200 anos apenas desde que o Senhor criara o mundo, Adão e Eva, colocado-os no jardim do Éden. E em 1.200 anos, o mundo estava em estado de miséria moral e espiritual tão terrível que a conclusão que Deus tem é esta: vou destruir tudo, matar todos, começar com o mundo. Talvez o nosso primeiro pensamento seja este: ora, o mundo estava mal, porque sempre é assim mesmo, nada nunca melhora, tudo sempre piora. Não é uma forma errada de concluir, porém há uma questão aqui bíblica e precisa ser considerada. Até aquele tempo, até inclusive alguns séculos após o dilúvio, era comum que os homens vivessem 800, 900 anos, uma vida longuíssima. E o que nós estamos descobrindo ao ler a palavra de Deus é que um homem que viva 1000 anos é pior do que 10 pecadores vivendo 100 anos cada um deles. Conforme o homem viveu 1, 2, 3, 5, 7, 10 séculos, a sua maldade se multiplicava. Nós encontramos, e os irmãos bem devem conhecer pessoas assim, cuja longa vida, os anos muitos de sua existência, não lhe acrescentaram nada de juízo ou de bondade. Quanto mais o indivíduo vive, mais mal ele fica. E é o pecado que está morto. Agora imagine alguém vivendo e pecando por 900 anos. O mundo estava mesmo em estado de calamidade espiritual. Não havia outra solução. Houvesse, o Senhor Deus a teria implementado. E antes de continuarmos este estudo, eu preciso fazer aqui uma declaração importante. Eu creio na palavra de Deus de forma literal. Logo, eu acredito mesmo que o mundo foi criado em 6 dias e ao 7º Deus descansou. Eu acredito mesmo que Adão viveu 939 anos e que o homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu mais de 960 anos. Eu acredito mesmo que o dilúvio foi universal.
universal, que as águas cobriram toda a face da terra, indo a alguns côvados além do pico dos montes mais altos. Então, eu tenho este relacionamento com as Escrituras. Se está escrito aí, é porque foi assim. Eu quero que o seu relacionamento com a Bíblia seja igual. Nós não estamos aqui contando uma história cujos fatos são tão impressionantes para que alguém conclua: é uma linguagem figurada, trata-se apenas de um folclore. Não, é a palavra do Senhor e a história da humanidade é esta aí, conforme as Escrituras nos contam. E o homem estava vivendo no seu pecado, multiplicando-se no seu erro. Era tanta maldade que o homem vivia, que o Senhor não encontrou outra maneira senão destruir tudo e começar de novo. Mas o livro do Gênesis tem uma literatura, uma redação, uma forma de contar as coisas muito especial. Em alguns momentos do livro do Gênesis, nós encontramos uma frase que diz assim: e estas foram as gerações de fulano de tal. As gerações de Abraão, as gerações de Isaac, as gerações de Jacó, e neste caso, estas foram as gerações de Noé. Esta palavra gerações não significa os descendentes, não significa os que vieram depois de Noé, mas significa estas foram as coisas feitas por Noé, ou feitas por Abraão, ou feitas por Jacó. E Noé era um homem diferente dos outros. Noé, meus amados irmãos, tinha um relacionamento com Deus que deve ser o mesmo tipo de relacionamento que todo crente precisa ter, mas muito especialmente os senhores pais. E quando digo pais, não estou usando a palavra pai naquele plural comum de gênero, encampando pai e mãe. Eu estou falando dos senhores pais varões, os líderes de suas casas, os senhores de seu lar. A primeira coisa que se deve nesta manhã, ou aprender ou recapitular, depende de qual é o estado da sua mente, do seu coração, é que aos senhores pais, aos homens em casa, compete o exercício da vida cristã no mais alto patamar de excelência. Estas eram as gerações de Noé. Não era da esposa de Noé, não era dos filhos de Noé, tampouco das noras de Noé. Aliás, irmãos queridos, por Noé haver sido como foi, é que Deus salvou sua esposa, seus filhos e suas noras. A conversa toda começa com Noé. Noé era perfeito e justo diante do Senhor, versículo 9. Noé falava com Deus, versículo 13. Deus fez uma aliança com Noé, é o versículo 18, e o Senhor viu em Noé obediência total, versículo 22. E por que primeiro devemos agora tratar com os senhores maridos e pais? Irmãos, alguém fez um estudo lá nos Estados Unidos, e aquela nação tem alguns erros contra Deus, mas também tem alguns acertos que o Senhor Deus haverá de lembrar-se no período de julgar as nações. E um dos acertos dos Estados Unidos é o de estudar a Bíblia de uma maneira muito diligente. Quem dera nossos estudiosos no Brasil fossem diligentes como são e na quantidade em que são os estudiosos da Bíblia lá na outra avenida. Mas esses estudiosos acompanharam diversas famílias ao longo de vários e vários anos e concluíram o seguinte: na casa em que os homens servem a Deus abertamente e escancaradamente, os problemas dos filhos desencaminhados são mínimos. Quanto mais crente é o pai, mais crente é a mãe, mais crentes são os filhos. O pai dispõe de meios para que, com o seu exemplo e a força moral da sua presença dentro de casa, ou arraste a família para perto de Jesus,
ou arraste a família para perto de Satanás. Há uma coisa interessante, irmãos. Cerca de 80% dos homens que aceitam ao Senhor Jesus trazem esposa e filhos para dentro da igreja. Mas a porcentagem de mulheres que se convertendo conseguem trazer o esposo e os filhos para o Senhor Jesus é inferior a 40%. Logo, a conversão de um homem dentro de sua casa é muito mais eficaz para que a casa sirva a Cristo do que o de uma esposa. Por que será que é assim? Eu penso que a resposta é fácil. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando estabeleceu os lares, quando criou a família, quando fundamentou o primeiro casamento, colocou o homem como cabeça de seu lar. Hoje, dado o feminismo, dado os discursos de ordem sexista, por causa da ideologia de gênero, por causa de um lixo que já chegou nas nossas igrejas, chamado Teologia da Juventude. Não sei se os meus irmãos já ouviram falar a esse respeito, mas em rápidas palavras, Teologia da Juventude significa o seguinte: deixa aí, jovem faz o que ele quiser, desde que ele esteja dentro da igreja, não tem problema. Deixa o filho fazer o que ele quiser, desde que ele faça dentro de casa, não tem problema. Por causa desse lixo todo, a condição de liderança familiar que Deus deu ao homem vem sendo minada, solapada, vem sendo sabotada. Só que aquilo que Deus estabeleceu continua funcionando independentemente do que Satanás diga. E quando os lares funcionam na medida do que Deus estabeleceu, a casa é abençoada. Irmãos, pais que estão aqui, senhores maridos que aqui estão, homens solteiros, jovenzinhos que um dia virão a ter a sua própria casa, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha ressentimento, não fique constrangido, não fique com a face vermelha de exercer a autoridade marital e paternal que Deus colocou nos ombros e nas mãos dos homens para que façamos. Não se trata, irmãos, de chegar em casa chutando o portão da garagem, cheguei, quem manda aqui sou eu. Não é disso que eu estou falando, e sei que os meus irmãos sabem que não é assim. Trata-se de ser a autoridade espiritual dentro do lar. Irmãos, Noé colocou a família dele dentro da arca. E se não fosse aquele homem, nós veremos ainda hoje, aquela família teria arrebentado com a arca e saído de dentro dela antes que se completassem os 7 dias que se passaram entre o fechamento da porta e o começo da chuva. A família só ficou lá dentro aguardando porque Noé sabia que Deus tinha falado com ele. Quem segurou a ponta naquela família foi aquele homem. Quem respondeu diante de toda a sociedade explicando: isso aqui é uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio. Não foi a mulher, não foram os filhos, não foram as noras, foi o homem, foi Noé. Existe sobre os meus irmãos uma responsabilidade no que tange a vida espiritual de sua casa. Trate de exercê-la com seriedade. Você não pode salvar os seus filhos. Nenhum pai pode colocar os seus filhos lá dentro do céu. Se pudéssemos, nós faríamos, não faríamos. Irmãos, eu, se pudesse, às vezes o meu menino, o Estevão, me faz umas perguntas que me dá vontade, se funcionassem, de abrir a cabeça dele e colocar as páginas da Bíblia lá dentro. Não resolve. Eu não posso pôr no céu, mas dentro da arca eu posso. E dentro da arca tem que seguir as regras, tem que obedecer. Casa tem comando, casa tem governo. E homem que dentro de sua casa não exerce o papel que Deus mandou, está errado.
E nós, nas nossas igrejas, estamos cometendo uma maldade grandiosa contra os homens. Nos trabalhos de família, nos cultos de família, nas palestras de família, chamam-se certos aventureiros para pregar, certas mulherzinhas, como diz o apóstolo Paulo, que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E estes homens e estas mulherzinhas, quando sobem ao púlpito para pregar, zombam os homens, dizem que são bobos, que não sabem achar nada dentro da geladeira, que a mulher que é inteligente manipula o homem. Tomara que na sua casa você sequer ache graça desse tipo de estudo bíblico, porque de bíblico esses estudos nada têm. Se for para falarmos a palavra de Deus conforme ela está, então engolamos o nosso orgulho, deixemos de lado todo o discurso feminista, sexista, machista e vivamos segundo o preceito bíblico. O preceito bíblico é que o homem seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que traga os seus filhos em sujeição. Aliás, se não for assim, não serve para ser obreiro, não serve para ser diácono, não pode dar aula de escola dominical, não pode cuidar nem do estacionamento da igreja, porque não tem condição de cuidar da própria família. Meus irmãos, Noé ouviu que o Senhor falou com ele. E o Senhor falou com Noé algumas coisas que Noé nunca tinha escutado falar. Veja que Deus disse a Noé: Noé, vem aí um dilúvio, num tempo em que nem chuva tinha caído sobre a terra. Eu penso que Noé possa ter perguntado ao Senhor: o que é isso mesmo? Noé, dilúvio é muita chuva. Que chuva o que é, Senhor? Porque não havia sequer chovido sobre a terra. Agora pensem os meus irmãos, Noé construindo aquela arca. Segundo os cálculos, ele pode ter passado mais de um século fazendo isso, tendo que dar explicação a todo mundo que chegava e falava: Noé, que negócio é esse aí, rapaz? Isso aqui é uma arca, porque vem um dilúvio. E dilúvio o que é, Noé? É muita chuva. E chuva, o que é, Noé? E este homem explicou, profetizou, testemunhou, deu a todos os que lhe pediam a razão da esperança que havia nele, porque o Senhor falou com Noé. O Senhor fez uma aliança com Noé. Deus fez um pacto com Noé, e este homem resolveu viver pelos pactos que o Senhor havia feito com ele. E como a humanidade naquela época talvez contasse já com 200 milhões de seres humanos. Os irmãos imaginam que de Adão até Noé são cerca de 1.100, 1.050 anos. Nós estamos falando de homens que viviam quase um milênio inteiro, e estes homens tinham filhos e filhas. A humanidade multiplicava-se em uma razão bastante veloz. Talvez houvesse sobre a face da terra aproximadamente 200, talvez até mais do que isso, milhões de seres humanos. Neste momento, o Senhor resolve extinguir toda a vida que estava sobre a terra, mas resolveu que preservaria Noé e a sua família. Logo, esta arca que o Senhor pediu a Noé que construísse representava a preservação da família de Noé e da própria humanidade. Eu sei que talvez pareça algo um pouco prepotente para nós, mas irmãos, a sua casa, o seu lar, uma vez abrigado, construído e funcionando segundo o parâmetro de Deus, não é só razão de preservação da sua família, também é razão de preservação da humanidade. Não, pastor, não exagere. Imagina a minha casa ser razão de preservação da humanidade. Não, imagina. Sim, irmãos, ela é. Porque a começar pelo fato de que o seu lar é uma célula missionária. O seu lar é uma fonte de evangelização. O seu lar significa Deus agindo ali no seu bairro, na sua rua, no prédio em que você mora, entre os seus vizinhos,
As pessoas da sua casa, os seus familiares, são fator de evangelização, onde estudam os filhos, onde trabalham os filhos, onde pai e mãe passam os seus dias. Logo, é verdade sim, nossa casa é fator de preservação da humanidade, tanto pela evangelização dos que não conhecem a Cristo, quanto por um outro fator, que talvez nós nem percebamos, já não valorizemos tanto. O Senhor Deus, quando criou as aves dos céus, disse a elas: crescei, multiplicai, conforme a sua espécie. Quando criou os animais do campo, disse: crescei, multiplicai, conforme a sua. Para os peixes que estavam no mar, também disse o Senhor que eles se multiplicassem conforme a sua. Mas quando o Senhor Deus criou o homem e a mulher, disse-lhes que crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. O Senhor não lhes disse para que se multiplicassem conforme a sua espécie, porque a espécie do homem não é como uma espécie animal. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Irmãos, eu sei que nós e os coitadinhos dos nossos filhos, quando estavam e estão ainda alguns deles na escola, ali por volta da quarta, quinta série, abriram o livro de história, abriram o livro de geografia e ali leram que a diferença entre o homem e o bicho é que os animais são irracionais, mas o ser humano é um animal racional. Quem lembra dessa informação aí? Deixa eu ver. Irmãos, com todo respeito a quem acha que é animal, mas eu não sou não. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ah, mas o homem não é animal racional? Não, eu não. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quem diz que o ser humano é animal racional é quem acredita no evolucionismo. São os adeptos de Charles Darwin. É quem pensa que o homem e o macaco vieram de um mesmo animal antigo, tem a mesma raiz fisiológica e genética. Não, eu não. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Olha, eu vou dar até um passo além nisso. Os irmãos depois pensem a este respeito. Aquele bichinho que você tem lá na sua casa, talvez você tenha um cachorro, talvez tenha um gato, talvez tenha um papagaio, eu não sei qual é o animal de estimação que você tem. Irmão, você acha mesmo que aquele bicho lá é irracional? Às vezes você não tem a impressão de que esse bicho parece entender com muita clareza o que a gente diz e pensa? Pois é, isso é a mania que a ciência tem de achatar, apequenar toda a criação de Deus. Pega os animais e achata, pega o ser humano e diminui. O homem não é um animal racional. O homem é imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, está na nossa casa um fator de preservação da humanidade, que não é apenas a evangelização, mas é a continuidade da espécie, a continuidade da raça humana, porque o Senhor deu ao homem e à mulher um mandamento: crescei, multiplicai e enchei a terra. Aí veja só que a modernidade está chegando, os tempos novos estão se levantando com fúria, e nós encontramos dentro da casa de Deus alguns jovens, alguns deles bem jovens, adolescentes ainda, alguns casais recém-casados, que estão advogando o direito à não maternidade. Me casei, mas não quero ter filhos. Bom, meu amigo, se você não queria ter filhos, não casasse. Porque o casamento, dentre outras coisas, existe para que a humanidade progride, multiplique-se, para que haja crescimento e a humanidade encha a terra. Pastor, com calma com isso, por favor. Há um problema de superlotação no globo terrestre.
Irmãos, não há não. Hoje nós temos no mundo inteiro, quem sabe dizer quantos habitantes há no mundo todo? Quem lembra? Quem lembra? São mais de 8 bilhões de seres humanos. Vamos imaginar que nós pegássemos todos estes 8 bilhões de seres humanos e construíssemos uma cidade onde todos pudessem ser vizinhos uns dos outros. Essa cidade tivesse a mesma densidade populacional da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Os 8 bilhões de seres humanos caberiam todos dentro do espaço que nós aqui no Brasil chamamos de Amazônia Legal. Significa, irmãos, que todo o restante do mundo estaria desabitado. Está faltando espaço. Não. Mas vai faltar comida? Irmãos, não vai faltar comida. Porque depois que o dilúvio passou, o Senhor Deus disse a Noé: agora nunca mais eu destruirei a humanidade e a terra com essas águas. E não faltará nem sementeira, nem gestação e nem colheita. Ou você não acredita na palavra de Deus? Não tenha medo de superlotação, não tenha medo de superpopulação. Isso tudo é mentira do diabo para destruir a família em seus propósitos mais sublimes. E um destes é a preservação da humanidade. A sua família, o seu casamento, o seu lar tem tanta importância para a preservação da humanidade quanto teve a família de Noé. Não duvide disso. Agora vem os jovens, casais recém-casados, uma moçadinha que não tem nada na cabeça e nem no coração, dizer: não vou ter filhos. Está errado, gente. Não foi para isso que o homem foi criado. Mas, pastor, então quantos filhos eu tenho que ter? Olha, eu vou dizer algo aos irmãos: você pense a este respeito. Está bem? Quando eu era adolescente, na nossa igreja havia um irmão, um presbítero, chamado João Batista. E o irmão João Batista teve 7 filhos. E um dia alguém falou com ele: irmão João Batista, 7 filhos, né, meu irmão? Já está bom, já chega, né? E ele disse assim: irmão, e se era para ter 8? Eu estou devendo 1 ao Senhor. Todo mundo achou graça e deu risada. Mas o irmão João Batista tinha uma lógica muito simples e faz muito sentido. Voltemos ao texto bíblico que diz ao homem: crescer e... mais uma vez, para ter certeza que todo mundo lê a Bíblia: crescer e multiplicar. Irmãos, eu e minha esposa casamos. Deus nos deu 2 filhos só. Se eu tivesse tido 1, multiplicou? Nem depois. Com 2 filhos, multiplicou? Também não, só depois. Começa a multiplicar a partir de quando? 3. Mas, pastor, você está dizendo aí que só teve 2. É verdade, só tive 2. Mas nós nunca cuidamos de não ter filhos. Deus só nos mandou 2. Durante toda a nossa vida, nós esperamos que Deus mandasse pelo menos um 3º ou 4º filho. E eu ainda brincava com a minha esposa de vez em quando. Eu falo: olha, nós vamos ter que nos preparar para um dia vender o carro com ar-condicionado, comprar uma perua Kombi para poder caber todos os filhos que Deus mandar. Deus só mandou 2, mas nós nunca evitamos que tivéssemos filhos. Meu irmão, irmã querida, eu sei que isso mexe um pouco com algumas convicções nossas, mas se Deus lhe deu saúde, se as suas funções reprodutivas estão em ordem, se você não tem nenhum impedimento metabólico, fisiológico, prepare-se para ter todos os filhos que Jesus lhe enviou. Os antigos diziam uma frase que sumiu do nosso meio, desapareceu do meio de nós. Eles diziam: a nossa casa está aberta à vida. Quem já ouviu alguém usar essa frase?
Se você ouviu, certamente é alguém que hoje tem os cabelos bem branquinhos que falou isso. Porque agora, no ambiente de egoísmo em que vive a humanidade, no ambiente de egocentrismo em que a humanidade vive, ter filhos, não. As pessoas querem ser pai de cachorro, mas não querem ser pai de filho. Querem ser pai de bichinho de estimação, mas não querem ser pais de filhos. Lá em casa tem um cachorro, tem uma cadelinha lá. Eu gosto dela, é gente boa. Mas, irmão, não é mais importante do que ninguém na minha casa. Não. É criatura de Deus, trata com carinho, compra ração, deixa água para o bichinho comer. Agora, filho, eu tenho dois, e aquele cachorro não é. Não, de forma não. Nosso compromisso em nossa casa, em nosso lar, é igual àquele que estava na casa e na família de Noé, preservação da humanidade. Mas é interessante algo, irmãos. Nós, no meio da igreja, entre os cristãos evangélicos, andamos advogando uma coisa chamada planejamento familiar. E tem gente que pensa que planejamento familiar é decidir quantos filhos vai ter. Não é isso não, irmãos. Planejamento familiar é preparar-se para os filhos que Deus lhe enviar. Alguns anos atrás, eu sei que é a preocupação da maioria de todo mundo, eu li na revista Veja uma matéria que dizia que a criação no Brasil, de um filho, do nascimento até a conclusão da universidade, isso tem 10 anos, custava R$1 milhão. É muito dinheiro, não é? Quem tem R$1 milhão em casa? Eu tenho 2. Alguém aqui tem mais de 2 milhões em casa? 6? Puxa, o senhor é meu novo melhor amigo. 6 milhões. Deus abençoe, meu companheiro. Finalmente hoje tenho a alegria de poder conhecer o senhor pessoalmente. Deus abençoe. Meus irmãos, nós em nossa casa somos riquíssimos e não sabemos. É certo que as nossas contas bancárias, a conta bancária do pastor Giovanni, não tem 6 milhões de reais, mas, irmão, o Senhor é que tem todos os recursos e Ele não deixa faltar a nossa casa, não deixa faltar a nossa família. Não tenha medo, não. Especialmente os jovens, os adolescentes que olham para o futuro e talvez pensem: como será quando eu me casar? Irmãos queridos, será na sua casa como foi com a família de Noé, tudo na base do milagre. Não espere outra solução, confie somente na providência do Senhor. Agora Noé está com a sua família dentro daquela arca, todos os animais entraram, o Senhor mandou que fossem levados para dentro da arca 7 pares dos animais limpos e um par dos animais impuros, os bichos todos dentro da arca, a família acomodada, Noé, esposa, filhos, noras, porta fechada por fora, pela mão do Senhor. E aí começa o que pode ter sido o período de maior agonia, de maior angústia para aquela família dentro da arca. 7 dias esperando que a chuva caísse. Irmãos, se Noé não estivesse muito certo dos planos de Deus para ele e sua família, aquela casa, aquela arca, aquele lar não subsistiriam a esses 7 dias de espera. Porque se a chuva caísse, como caiu, as águas subissem, como subiram, e a arca começasse a flutuar sobre as ondas, como aconteceu, tudo estava dentro do previsto. É um barco, haverá água, ele vai navegar, está tudo dentro do previsto. Agora, quando a gente passa a vida inteira construindo uma arca, tendo que pregar e evangelizar ao mesmo tempo que não pode descuidar da construção, coloca a arca em pé, gasta todos os recursos, coloca ali nosso
nosso tempo de vida, nosso dinheiro, gasta a nossa saúde naquele projeto. Traz os animais, eles são colocados ali dentro. Um dia e a chuva não vem. 2 dias e as águas não descem. 3 dias e o céu continua claro. 4 dias e não há nuvens no céu. 5 dias e sequer há um vento para trazer água sobre a terra. 6 dias e aquela aflição não se acaba. Alguém quereria sair de dentro da água. Papai, fizemos tudo que o Senhor mandou. Nós não reclamamos, nós não nos queixamos, nós até saímos em defesa do Senhor. Mas, pai, já vai uma semana e até agora nada. Não é o caso, pai, de esquecermos tudo isso. Vamos sair daqui, amém. Fizemos o que precisávamos fazer. Alguém sabe disso ter acontecido dentro da arca? O que se sabe é que Noé e a sua família permaneceram ali dentro, até que Deus enviasse o dilúvio que tinham prometido. Meus irmãos, longe do meu coração e das minhas intenções brincar agora com as emoções dos meus irmãos, mas não se preocupe, aquilo que o Senhor Deus prometeu que fará, Ele vai cumprir. Até agora você pode ter se desgastado muito lá na sua casa. Sua família pode estar requerendo de você muitas energias, pode estar exigindo de você um trabalho muito grande. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Mas pastor, eu já não espero há 7 dias, eu espero há 7 anos. O Senhor prometeu, o Senhor haverá de cumprir. Lembre-se de Abraão, que aos seus 100 anos ainda experimentou no seu corpo o vigor, porque esta era a promessa de Deus para ele. Lembre-se, irmãos, que algumas promessas de Deus para o seu povo levaram mais de 4 décadas para serem concluídas, mas o Senhor prometeu, então o Senhor haverá de cumprir. Algumas promessas, Israel aguardou por elas milênios inteiros, como é o caso da promessa da consumação da salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor prometeu a Adão, prometeu a Eva, disse que enviaria a descendência da mulher para pisar a cabeça da serpente. Demorou, mas o Senhor cumpriu quando foi o tempo determinado pela sua vontade. Não saia desta área. Mas pastor, está difícil ficar aqui dentro. Eu acredito, irmãos, eu tenho certeza. Como eu falei logo no começo, se a família sua for como a minha, nós estamos vivendo as mesmas dificuldades. Mas as nossas famílias podem ser, e em nome de Jesus elas já são abençoadas pelo Senhor. Mas estes 7 dias demoram a passar. O Senhor prometeu. Irmãos, Deus providenciou tudo para aquela arca ser posta em pé. Tudo. Será que no final, quando faltava só a chuva, Deus iria falhar? Falta tão pouquinho agora. Esta semana, lendo a Bíblia, deparei com aquela história que eu sempre dou risada nessa hora. Eu sei que não parece muito engraçado, mas para mim é. Quando o general Naamã recebe do homem do Senhor a instrução de ir lavar-se no Jordão, e ele não quer. Não, eu não vou não. Por acaso não são Abana e Farpar, rios mais belos, bonitos e limpos? Eu não vou descer esse Jordão. E um dos homens que acompanhava o general Naamã, com toda a sua sabedoria, eu queria saber quem era este homem, porque ele merece uma homenagem. Chegou até o general e disse: meu pai. Irmãos, ele sequer me chamou de meu senhor, ele não me chamou de general, ele não veio como chegam os militares na caserna e dizem: permissão para falar, comandante. Humilde, disse: meu pai, se o homem de Deus lhe tivesse pedido uma coisa mais difícil, tu não o farias. É só entrar nessa água. Irmãos, hoje digo aos irmãos e a mim mesmo, aos nossos corações, a mesma coisa. Se Deus nos estivesse pedindo algo mais difícil, nós não o faríamos.
De fato, já o fizemos. Trabalhamos na construção dessa arca. Juntamos comida para esses animais, não sabemos para quanto tempo. Empenhamos aí todas as nossas esperanças. Agora só precisa fazer uma coisa: esperar. Então espera com paciência no Senhor, e o nosso Pai Celestial não haverá de falhar naquilo que Ele nos tem prometido fazer. Mas, irmãos, já que tocamos no assunto da espera, é preciso que nós agora lembremos um pouquinho de que aquela família ainda teria outro longo período para aguardar. Porque depois dos 7 dias, Noé não sabia ainda quanto tempo de chuva. Sabia que era dilúvio, mas para quem nunca tinha visto uma chuva, deduzir quanto tempo dura um dilúvio não é uma conclusão tão fácil. E para quem nunca viu uma inundação, não poderia também imaginar quanto tempo até que toda aquela água drenasse. Já que o assunto é espera, Noé e sua família tinham diante de si um período desconhecido para aguardar a execução do plano de Deus. E era um período tão aflitivo, um período sobre o qual eles não tinham nenhum tipo de conhecimento, que a palavra de Deus define assim aquele período. E lembrou-se Deus de Noé e de toda a res, de toda a vida que estava dentro da arca. Foi tão longo aquele instante de angústia com as águas que subiram e depois esperando que as águas baixassem, que a conclusão que chega o autor do livro do Gênesis, que é Moisés, o grande legislador, é que a sensação de Noé e sua família dentro da arca era de quem tinha sido esquecido pelo Senhor. Quando retornarmos do nosso intervalo, nós falaremos a respeito do como a família de Noé pôde resistir a este período de espera dentro daquela arca.